Olá, eu sou Naline Lima e está no ar o Conversa de Mãe aqui na Rádio Minas. Um espaço para falar sobre maternidade como ela é, com amor, desafios e escolhas conscientes. No nosso programa de hoje, iremos falar sobre maternidade sem tela e alimentação adaptada. Recebo uma mulher que vive a maternidade com presença e propósito. A minha amiga, minha rede de apoio, Tamara, que tem 31 anos, é formada em Educação Física, professora de natação infantil e influenciadora digital. Mãe de gêmeos e casada com a Larissa. Vive a dupla maternidade com entrega e muito amor. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Adorei, né, tá participando aqui desse projeto, que foi um sonho seu, né? E, assim, eu fiquei imensamente feliz desse convite. E vai ser, assim, demais estar compartilhando com vocês toda a minha experiência, toda a minha bagagem nessa jornada da maternidade, que é, assim, muito especial para mim. A maternidade mudou a nossa trajetória em casa e com ela a gente acabou fazendo novas conexões. A Tamara já estava na nossa vida antes, mas a maternidade fez com que a gente estivesse muito mais perto. Deu uma aproximada, né? E eu sempre falo que a gente fala muito sobre amizades de antes Sim. da maternidade, mas às vezes pouco se fala sobre a maternidade, as amizades que a maternidade nos traz, né? Nós vamos começar este programa de hoje com uma pergunta que vem dentro dos nossos programas sendo emblemática. Quem era a Tamara antes de ser mãe? Ai, que pergunta difícil, hein? Então, eu acho que eu continuo sendo a mesma, né? Com os mesmos propósitos, de sonhos, né? A realizar. Mas eu acho que agora, assim, com uma carga maior de responsabilidade, né? Que a maternidade traz pra gente. E um amor, assim, imenso também que a maternidade traz pra gente, que não tem como não falar, né? Disso. Lá em casa ainda maior, né? Que somos duas mães. Então, tudo duplicado, além de duas mães, duas crianças, né? Então, continua sendo a mesma, só que com os propósitos diferentes, né? Que agora as prioridades mudam, tudo muda. E que bom que muda, né? Que bom que muda. Que bom que a gente tem a oportunidade de conhecer essas mudanças, né? Isso. Tá assim, vivendo, né? Essa maternidade que sempre foi um sonho pra mim. Continuo sendo a mesma, e eu acredito que a maternidade nos ajuda, né, a realizar mais propósitos, que a gente vai mudando, né, ao longo da vida. A gente muda como casal, como pessoa, como família, né, e é isso, assim, tudo que a gente vem trazendo, né, agora com os meninos, é tudo propósito de vida e de sonhos a realizar, assim, mesmo. E a maternidade foi um sonho, você acabou de falar, né? Mas como foi tomar essa decisão enquanto casal, né? Quando foi que você e a Larissa entenderam que era o momento de startar esse sonho, assim? Então, se a gente for pensar bem, assim, você falar assim, olha, é o momento de ser mãe? Não tem, gente, não tem. Sempre vai faltar. Não tem o dinheiro suficiente, não tem a idade suficiente. Então, assim, eu acredito que se a gente for pensar dessa forma, a gente nunca tem filho, né? Então, lá em casa eu sempre quis ser mãe, sempre foi meu sonho ser mãe. Sempre gostei de criança, sempre me imaginei grávida. Então, assim, pra mim, a hora que a Larissa falasse, é a hora, eu tava lá, pronta. A Larissa sempre quis ser mãe também. Ela queria ser mãe, mas eu, sim, queria muito mais. Então, ela sempre fala, o quero meu com o quero dela deu um querer muito grandão e deu tudo certo. Mas, assim, essa hora, assim, exata de ser mãe, né, de ter os meninos, assim, a gente se programou financeiramente, né, porque nós fizemos fertilização in vitro, que é um procedimento caro, né, então, assim, a gente se programou e tudo, o que a gente se programou mesmo foi pra fertilização, assim, não pro pós, né, depois, nossa, juntar uma grana pra ter filho? Não vou juntar grana pra ter filho. E é assim. Eu acho que é muito do que você falou, assim, a gente às vezes, e aí cada um vai dentro da sua realidade, mas a gente fica muito pensando nessa coisa assim, qual é o momento certo? Não tem um momento certo, né? Porque a vida é feita de reviravoltas. Então, às vezes, hoje você acha que tá ali numa situação que vai te favorecer. É confortável e tudo. E, de repente, alguma coisa acontece, né? Enfim. E eu acho que uma coisa que eu descobri com a maternidade é que Deus tá muito com a gente. Eu acho que a gente sempre teve fé, mas eu acho que ser mãe me permitiu ver a fé de uma outra maneira, assim.
E quando a gente acha que a gente não vai dar conta, alguma coisa acontece e ele segura a nossa mão, assim, ele não deixa, né? É isso mesmo, exatamente isso. Eu também sou católica, e essa fortaleza que Deus dá pra gente, assim, na maternidade é uma coisa que a gente não acredita mesmo, assim. Nossa, dá conta de 2 crianças? A gente, na verdade, a gente não dá conta, né? Exatamente. No caso. Não dá conta. Gente, como é que você dá conta de tudo? A gente não dá. Eu ouvi essa pergunta recentemente de uma mãe que tá com uma bebezinha de... Agora ela tá com 4 meses, mas ela devia ter uns 1 mês pra 2. E é uma pessoa que tem rede de apoio paga. E aí ela me perguntou, falou assim, nossa, eu tava pensando em você e pensando assim, como você dá conta? Eu falei, olha, eu não sei, a gente só vai levando. Essa é a resposta verdadeira, assim. Eu não sei, a gente leva no fluxo, né? À medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai descobrindo. É isso mesmo. Aí quando você tá muito dá conta. E aí quando você tá muito desesperado, você liga pra alguém e fala assim, aqui, morreu, não viveu, então eu vou dar conta também. E a gente vai vivendo assim, né? Isso, é exatamente isso. Como que foi a organização de vocês durante o processo de fertilização? Que eu sei que é um processo de muito desgaste, mas assim, talvez não seja uma coisa que todas as pessoas saibam. Conta um pouquinho de como é que foi esse processo. Então, o processo, assim, da fertilização, a primeira coisa que a gente fez foi estudar, né? Estudar um pouquinho do que ia acontecer, que eu acho que quando a gente entende os processos, acaba que fica mais tranquilo, né? Mas acaba que quando você passa, né, pela fertilização em si, é muita ansiedade, né? Acho que o pior de tudo é a ansiedade, assim. A gente, na nossa fertilização, tem vários tipos, né, de fertilização. Lá na nossa família, a gente escolheu usar os óvulos da Larissa e eu gerar os meninos, né? Duplamente hormonizados. Isso. Pra gente participar efetivamente lá, né, do processo e tudo mais. Então, assim, ela usou vários hormônios, né, pra gente conseguir pegar os óvulos e tudo. Eu usei também hormônios. Então, assim, tava todo mundo naquele caos lá, mas assim, o pior de tudo é a ansiedade de saber se vai dar certo ou se não vai, né? Assim, além do que eu fiz, né, de gerar os meninos, eu doei óvulos antes pra gente diminuir o custo do tratamento, né, em si. Então, eu também fiz a retirada de óvulos, então eu também usei vários hormônios, então tudo assim que a gente passou foi duplamente, né? O que move a gente, assim, durante o processo de fertilização é a esperança que vai dar tudo certo, assim. Eu não sei você, mas assim, quando eu tava fazendo o processo de fertilização, eu tinha certeza que ia dar certo, a primeira vez. Eu não sei, eu falo que é Deus, né? Que manda essas mensagens. Manda essas mensagens e fala, filha, vai dar tudo certo, fica calma. Eu tinha certeza que ia dar certo, então assim... apesar da ansiedade, eu tava tranquila, sabe? Quando eu fiz o processo, pra quem não sabe, eu também fiz, né, tive as meninas por fertilização in vitro, por conta do meu quadro de endometriose. Eu tive muito medo, porque como eu já tinha tido o histórico de 2 perdas gestacionais anteriores, pra mim, todo aquele processo era uma revisita, né, àqueles momentos. Os momentos que foram... Tanto é que, assim, o Gabriel me chamava de mulher dinossauro durante o processo, porque... Os hormônios deixam a gente muito desestabilizado, mas eu acho que mais do que só os hormônios é a ansiedade, né? Tanto é que, você lembra, eu fiz um teste com 4 dias de implantação, que era com certeza absoluta de dar não. Verdade. Mas a gente fica muito imerso nessa ansiedade. Mas o Gabriel tinha certeza absoluta que ia dar certo de primeira desde o princípio. Eu acho que é isso, assim, e um vai apoiando o outro, né? Dentro dessa fase, assim. E aí, ok, fizemos lá o processo, fizemos a implantação do embrião. Como foi receber o positivo? Então, eu quis fazer uma surpresa pra Larissa, né? Apesar da gente ter feito todo o processo juntos e tudo. Então, a gente sabia de tudo que estava acontecendo. Mas eu falei, vou fazer uma surpresa, né? Achei legal fazer. Então, comprei um testezinho também, não podia fazer, né? Eles não recomendam fazer, viu, gente? Não faça, é só 10 dias o exame de sangue. Mentira, gente, faz o trem lá, porque... Eu devo ter comprado uns 25. Inclusive, eu fui jogar coisa fora esses dias na minha casa, ainda tinha teste de gravidez lá. Gente, ansiedade bate ali, a gente faz mesmo. Mas assim, quando
eu fiz o exame, assim, e deu positivo. Eu falei, cara, deu positivo, sério, não acredito. Fiz aquele de maisinho mesmo, só pra fazer a surpresa pra ela. Aí, eu fiz um jantarzinho e tal. E aí eu fiz uma caixinha, tem um vídeo lá em casa, uma gracinha. Aí eu fiz um videozinho e tudo, com o teste lá dentro embrulhadinho. E assim, pra gente foi. Nem sei nem o que falar, assim, a palavra, sabe? Foi a realização, assim, é, de certeza que a gente ia ter a nossa família, sabe? De que tudo que a gente passou valeu a pena, né? Então, assim, foi maravilhoso, assim. Ainda mais que a gente soube que era dois, né? Gente, na hora que a gente soube que era dois, o que aconteceu? Nós fomos fizemos o teste, né? E pronto. E aí recebemos positivo, tudo certo. A gente tinha implantado 2 embriões, né? Então, assim, mas era por segurança mesmo. Aí, na hora do exame lá, que a gente faz o primeiro exame, deu gêmeos. Falei, misericórdia, é dois coraçãozinhos batendo, mas nós vamos fazer. E assim, foi uma explosão, assim, de ansiedade. E a gente fica mais ansioso, né? Ansiedade de tudo e de programação. E é isso, assim, foi maravilhoso. Agora vamos falar mais sobre essa decisão corajosa, né, que é a criação sem telas. Hoje se acredita ser algo impossível por conta dos acessos à telefonia, né, dos próprios ambientes que hoje estão super informatizados. Mas o que fez você tomar essa decisão? E mais do que isso, né, quais foram os primeiros desafios dessa decisão? Larissa e eu, desde que os meninos, né, completaram os 6 meses, a gente decidiu não ofertar 0 telas, assim, e a gente foi muito criticada, né, por isso. Então, assim, a gente ia em ambientes que a televisão estava ligada, a gente mudava de mesa, porque é uma coisa que chama atenção, né? Não tem como, assim. Então, a gente ia num lugar, ia na casa das pessoas e tal, aí todo mundo, assim, do nosso convívio já sabia da nossa decisão, que a gente não queria ofertar tela pros meninos. E então, sempre que a gente chegava, a televisão tava ligada e tudo, aí já desligavam e eu, né, já faz outra coisa. Mas assim, eu acredito que na nossa rotina, assim, deu super certo, porque os meninos são gênios, assim, então acaba que um faz companhia pro outro, né? Nessa questão de brincar, de descobrir, de fazer as coisas. Então, fora que a criança não sente falta daquilo que ela não conhece, né? Eu acho que é uma coisa importante da gente reforçar. A criança, ela sente falta só daquilo que ela tem convívio, né? Isso, justamente. Então, assim, os meninos nunca tiveram acesso a desenho, essas coisas, enfim. Aí a pessoa me pergunta, gente, o que esses meninos fazem sem televisão? Gente, eles brincam. Eles brincam no quintal. Esse dia eu cheguei lá fora, eles estavam em cima do carro, no teto. Então, assim, a decisão de não ofertar tela é difícil. É literalmente aquela criança raiz, né? Isso, é raiz mesmo. Eu chego lá, eles estão lá cavucando o pé de limão, aí pensa que não estão lá catando pedra no quintal, entendeu? Então, assim, é difícil pra gente, porque seria maravilhoso, igual de manhã eu fico naquela loucura de fazer almoço e tal, porque eu trabalho à tarde, né? Com os meninos de manhã. Então, seria ótimo pra mim eu colocar eles na televisão e fazer minhas coisas. Mas, assim, eu sei que isso faz mal pra eles, né? Não é uma coisa assim que vá acrescentar na vida deles. Tem algum tempo atrás aí, os meninos estão com 3 anos e meio, então uns 6 meses atrás a gente começou a oferecer filminho no final de semana, mas também não são todos no final de semana. Eles começaram assim, ter interesse, né, por personagens e tudo. Aí eu falei, achei bacana começar a inserir isso aí devagar. Também é uma forma da gente ter um programinha em família, né? Uma coisa assim mais. Mas isso é uma coisa que vocês optaram em fazer, assim, pra você reforçar de maneira controlada, né? Isso. Então, não é todo final de semana que a gente vê filme. E quando a gente vai ver filme, a gente escolhe um filme e vê o filme e tudo. Eles adoram, assim, inclusive. Já levamos eles ao cinema 2 vezes. Então, assim, a tela, eles têm, né, esse acesso que é limitado realmente, assim, não é todo final de semana e tal. E é uma coisa que funciona lá em casa, né? É uma coisa que eles gostam, que é uma coisa diferente para eles, atrativa, né? Talvez se eles fossem aquelas crianças que ficassem vendo o desenho todo, né? Todos os dias, não seria uma coisa legal, assim, um programa que a gente faria juntos, né? Então,
Gente, confesso, é maravilhoso, assim, na hora que eles estão vendo filme, às vezes não sabe, depois do almoço eu durmo, eles veem o filme deles, entendeu? Confesso que dá, assim, uma vontade de Ligar a TV. liberar, sabe? Mas não dá. Então, assim, o nosso propósito não era esse desde sempre. E no início a gente foi muito criticada, né? E por os comentários. isso, vários comentários. Esses meninos vão ficar atrasados. Gente, esses meninos, a tecnologia tá aí. Falei, gente, eles não estão perdendo nada, não. Pode ficar tranquilo. Que eles vão conseguir se inserir no mundo da tecnologia e tal. Tanto é que, assim, tadinhos. Será Será que eles vão ficar aguados, coitados? Eles não vê TV, não né? vai ter vez. Vai ficar atrasado porque lá na escola, desde as crianças, vai tudo saber o nome dos personagens, vai tudo saber tudo. Que bom, eles ensinam pra eles, então, um ensina pro outro. Mas lá em casa eles não vão ver desenho. E é isso, assim, acho que funciona pra eles. Os meninos lá em casa, a gente tem um quartinho de brinquedos deles lá. Então, assim, eles já acordam, vão lá pro quarto de brinquedo e usam a imaginação, eles contam a historinha. Eu acho que criança com tela não faz isso, né? A criança com tela vai acordar e vai pedir pra ver um desenho. Acho que assim. Acaba que a gente tem sim que redirecionar as atividades, assim. A gente não foi tão longe com a ausência total de telas quanto vocês, por conta da inserção das meninas na escola, onde tinha essa oferta, né? Pontualmente ali. Mas assim, permite com que eles tenham criatividade, que eles possam executar outras atividades, assim, lá em casa as meninas sobem na janela, nas portas, né, elas... A pessoa fala assim, esse menino é muito agitado, põe a televisão pra ficar quieto, né? É isso, assim. É uma coisa muito, muito triste, assim, que eu vi recentemente, foi que nós fomos viajar, né, a última viagem que a gente fez agora, e um monte de criança, um monte de coisa pra fazer lá no resort que a gente tava, um monte de criança no telefone, cara. É muito triste, assim, você ver. Que para os pais é fácil. Vai no restaurante, vai comer, bota a criança no telefone. Então, assim, é recurso para os pais, na verdade, isso, né? Não tem nada assim, tadinho da criança. Não, tadinho da criança, não. E assim, a gente não tá aqui, a gente sabe que existem pessoas que usam isso como recurso, porque é a única coisa que pode ser feita. Às vezes é mãe solo, que não tem rede de apoio, que não tem fica condição. A criança lá sozinha e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Acho que cada um faz aquilo que é importante pra família, que consegue, né? Mas eu acho que se a gente tem a opção de criar uma rotina melhor para os nossos filhos, né? Permitindo que eles tenham uma infância, afinal de contas, nós não tivemos telas, né? Isso, verdade. É uma decisão muito corajosa e, na minha opinião, bem assertiva. Como foi o processo de decisão e adaptação da alimentação dos gêmeos? Então, essa é muito polêmica mesmo, hein? Então, desde que a gente iniciou, né, a introdução alimentar dos meninos, a gente já deu uma ensinada aí na família inteira, né, que a gente não ia oferecer açúcar. Porque o mais importante que não oferecer o açúcar efetivamente é você ensinar as pessoas do porquê, né? E treinar o adulto é muito mais difícil. Treinar adulto é muito mais difícil do que treinar a criança, né? Então, assim, desde que os meninos começaram com a alimentação, Arice e eu optamos por não oferecer nada com açúcar para os meninos. Então, os meninos só foram experimentar, né, o açúcar, assim, eles estavam com uns 2 anos e meio, quase 3. A gente foi muito criticada, né? Nossa, tadinho, vai perder a infância, porque esse pessoal mais antigo acaba que associa o doce ao prazer da criança, né? Você vê uma avó, o que ela vai achar legal? Vou levar um pirulito. Vou levar um chocolate. Um chocolate e tal. Então, assim, é normal, como fala? É uma coisa... É uma coisa afetiva, né? Afetivo, o açúcar, né? E isso pode ser mudado, né? E precisa ser mudado, né? Que hoje em dia o açúcar todo mundo sabe que faz mal, muito mal. Aí você vê um adulto aí, nossa, que não toma café sem açúcar, que não tem açúcar na alimentação. Nossa, que bom, muito, muito bom, assim, pra saúde. Aí vê uma criança que não tem, tadinho. Eu acho que é um misto muito complexo, tipo assim, de um mundo que vem incentivando tanto a questão do saudável, né, da preparação física, não uma preparação física para estética, uma preparação física para saúde, né? Pra saúde mesmo, isso. E que quando a gente opta em não colocar o açúcar nos primeiros anos, ou sal naqueles primeiros... No primeiro ano, né? Então a gente escutou muita crítica mesmo. Lá em casa, assim, você vê como que era a rotina, né, dos meninos, assim, nessa questão de alimentação. O primeiro ano deles
foi sem sal também, então eu sempre fazia comida lá em casa toda sem sal, a gente botava sal na comida na hora que a gente fosse comer e lá em casa deu certo dessa forma, né? Tudo que a gente pode fazer para alimentação dos meninos a gente faz, né? Então, assim, é uma coisa muito prática, eu sempre gostei de cozinhar. E a Larissa também adora cozinhar. Então, assim, lá em casa foi fácil. A gente ama fazer as receitas para os meninos. São receitas práticas, né? Que dá para fazer sem açúcar, que adoça com fruta e que tal, e que fica uma delícia. Os meninos amam. Eles, assim, você tem uma ideia, os meninos vão fazer 4 anos agora, no final do ano, né? Eles tomam até hoje iogurte natural, né? Pois é. E assim, a gente vai aniversário. O Otto, ele nem olha pra docinho, bolo, ele nem olha, assim, ele não, porque não tem interesse mesmo. O Paulinho come, assim, come um docinho, um pedacinho de bolo e tal, mas agora, assim, a gente tá naquela de não proibir eles, mas também não oferecer. Agora eles estão na fase de descobertas, né, dos amiguinhos e tal. Por exemplo, nas férias eles ficaram no hotelzinho e tudo, e as crianças de lá comiam bolacha recheada, né? Aí a gente passou no mercado e falou, mãe, chorar. dá vontade de chorar. Ô, mãe, lá, aquela bolacha lá, o menino lá da escola de férias come. Eu falei, filho, a gente pode comprar? Eu falei, filho, a gente não vai comprar hoje não. Mas por quê? Porque eu falei, porque lá em casa a gente não compra esse tipo de alimento, tá? Você vai escolher o que você quer levar. Ele adora um biscoitinho de polvilho, o Otto adora uma fruta, foi isso que a gente pegou e deu tudo certo, e pronto. Mas eles já chegaram a experimentar há pouco tempo atrás a bolacha com os primos e tudo. Gente, e tá tudo bem, assim, não é uma coisa que tá inserida na rotina deles, né? A gente não é aquelas mães também que vai assim, nossa, vai tomar o treinamento do menino que ele vai comer? Não, não é assim. Né? Assim, nos primeiros, né, 2 anos, eles não comeram efetivamente nada, né? E a gente levava comida pra festa mesmo, e era prático, não era uma coisa de 7 cabeças. Né? Assim, fala, nossa, você vai ter que levar bolo, você vai ter que levar doce. Gente, é uma coisa simples, você bota na vasilhinha lá uma fruta, uma coisa, o menino vai lá e come, e é isso. Né? Não é uma coisa assim de 7 cabeças, é uma coisa que faz bem pra criança, né? E eu acho que assim, a gente tem que levar em consideração também que o mercado hoje já traz alimentos infantis com essa pegada mais lúdica, né? Então, assim, outro dia eu tava no supermercado com as meninas e aí elas me pediram o iogurte do Uau Uau. Não é porque elas queriam o que estava ali dentro, elas queriam a embalagem do Uau Uau. Aí o que eu falei com elas, não, nós vamos levar este bubute aqui, bota um adesivo. E aí falei com ela, chegando lá em casa, a gente brinca com o seu Uau Uau enquanto você toma o seu Gugute, olha pra você ver. É a mesma coisa, tinha Uau Uau e Gugute, mesma coisa que... É óbvio que eles questionam, né? Mas eu acho que é a gente também saber redirecionar, né? Eu acho que a função nossa, enquanto mães lá em casa, né? Sempre foi direcionar, né? A alimentação, oferecer alimentos saudáveis para os meninos, né? Então, assim, não é esforço e não é um bicho de 7 cabeças quando o pessoal fala, nossa, o menino não vai comer açúcar, o que ele vai comer? E nos primeiros meses, assim, quando você começou a introdução alimentar, né? Qual foi a sua opção, né? Qual foi a sua escolha em relação a esse processo da alimentação? O que você fez para fazer essa introdução de uma alimentação diferenciada? Então, logo no início da introdução alimentar, a gente fez aquele processo lá de BLW e também a gente fez tradicional, né? Então, eu sempre deixo os meninos muito livres, assim, para comer. Eu acho que a gente dá autonomia, né? Na hora da alimentação. E assim, acho que facilita bastante esse processo da criança ter essa liberdade de escolha de alimentação, de uma alimentação saudável, né? Claro que a gente vai dar boas opções para eles escolherem. E assim, no início eles faziam aquela bagunça, né? Aquele caos de jogar comida no chão, porque eles estão descobrindo os alimentos, né? Lá logo no início. Então, caos mesmo, né? Caos mesmo. A introdução alimentar é para isso, né? Para a criança conhecer os alimentos, para a criança provar texturas e sabores diferentes. E as mães, os pais, né? Estão ali para isso, né? Assim, para ajudar eles nesse processo de descoberta, né? E você acabou, você mesmo disse que você e a Larissa sempre gostaram, né? De cozinhar e tudo mais. Fazendo um e-book falando sobre essa alimentação, né? E já ia falar sobre isso mesmo. Nós fizemos um e-book, né? Que tá cheio de receitinhas fáceis, né? Além do nosso e-book que tem receitas de café da manhã, de lanches rápidos, a gente tem junto com eles lá uma outra parte que é receitas fáceis na Airfry
E também doce sem açúcar e sem fogo. Olha pra você ver. É. Tá achando que vai demorar muito? Não vai não. Não vai não. Qual que é seu arroba? Fala aqui. Então, o meu arroba lá do Instagram, é arroba Duas Mães dos Gêmeos. E o nosso e-book você pode encontrar ele lá na plataforma digital da Hotmart. O e-book chama Muito Delícia. Que é a frase do Paulinho, ele como fala, muito delícia. Para vocês que estão achando que, né, vai ser um processo difícil, já corre lá no Instagram ajuda da Tatá. Vou te falar algumas situações e você vai falar o que pode e o que não pode. Tá. Então, vamos lá. Vamos. Tablet no café da manhã. Lá em casa não pode. Como é que são os cafés da manhã? Gente, café da manhã dos meninos, eu pego o café da manhã, boto na mesinha deles lá fora, lá no quintal. Eles vão comendo, vão brincando, andando de bike. Também não para quieto pra comer, não. E o que é normal, né? Eles têm só 3 anos. Pirulito na hora do almoço. Então, depende. Vou falar um depende aqui. A Samara tá mudando aqui a dinâmica. Deixa eu falar esse negócio. Depende. Então, como eu falei pra vocês, a gente tá assim. Não proíbe, mas também não oferece, né? Então, em alguns aniversários, os meninos já despertaram interesse em chupar pirulita e gostaram, assim. Então, quando vai aniversário, eles acham legal o pirulito. Mas essa questão aí que eu falei do talvez, assim, é porque teve uma situação de que a gente chegou no restaurante e os meninos chupam picolé, eles adoram picolé. Pediram um picolé e eles não tinham almoçado ainda. Pra eu não colocar um picolé num pedestal, falar, não, só pode só ser uma recompensa, né? Tudo. E eu não colocaria o picolé num pedestal, que acaba que a gente mesmo fica eu acho que é forçando isso, a criança, né? Nossa, vou comer tudo isso aqui pra eu ganhar o doce. Porque não é assim que funciona, né? Então, quer comer o picolé com o almoço? Pode comer. Quer chupar o pirulito com o almoço? Pronto. Desde que com o almoço também, o almoço também tá tudo certo. Fruta no lugar da sobremesa. Ah, gente, lá em casa fruta é sobremesa, né? Mãe, qual que é a fruta hoje, depois do almoço? Eu já pergunto. Então, pode. Brincar na lama. Ah, pode, claro. Fast food no fim de semana. Ah, gente, pode, né? Uma pizza. De vez em quando Tá pode, tudo né? bem. Tudo isso envolve uma fase desafiadora, que é essa nossa fase dos temidos Terrível 2, que dura 3, 4, 5. Essa fase tem sido muito desafiadora, né? Eu falo que a pior parte pra nós lá em casa na maternidade era a falta de dormir, né? Assim. Mas depois, gente, eu falo, as fases vão mudando, né? E cada dia é um desafio diferente. Mas agora nessa fase de 3 anos, principalmente o Paulinho, assim, o Otto eu chamo ele de Buda, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. E é totalmente o oposto do Paulo, né? E o Paulo, o Otto também às vezes dá umas crisezinhas, mas assim, o Paulo mais. Essa fase de 3 anos, gente, eu pensei que de 2 era difícil. E a gente achou que era ele que era o pior. Pois é. Então, assim, a gente vai trabalhando, né? Então, acho que assim, as fases vão mudando, né? E vai ficando assim, mais desafiadoras ainda, né? Porque eu falo que a fase de 2 anos eu achei que tava difícil, aí a de 3 foi pior, porque agora eles argumentam, né? As coisas que a gente... e essa fase de a gente tentar ajudar eles, né? Nessa regulação emocional, é muito, muito difícil. Porque quando a criança chora no seu seio, mas a gente fica com a cabeça assim, ó, explodindo. A terapia tem que estar em dia, né? Precisa, né, gente? A mãe precisa de uma terapia, porque não dá. Eu falo, gente, a mãe, se ela tomar um remédio não tem problema, se ela precisar de uma terapia não tem problema, bem, né? É normal. Porque é muito manter difícil a sanidade mental. manter a sanidade, porque eu brinco muito que a gente escolhe a educação positiva, né? Onde a gente tá dando autonomia para eles, inclusive contra a gente. Isso. E é um processo muito positivo para o desenvolvimento da criança, né? E negativo para a cabeça da mãe, né, gente? Ninguém falou que era positivo para a mãe. Ninguém falou assim, esse processo da gente tentar entender a criança, de mudar toda essa bagagem que a gente tinha de apanhar, né? Hoje em dia não tem mais isso de bater na criança, você vai vestir isso e pronto. Tem que deixar a criança ter escolha, tem que deixar a criança ter voz, né? Isso é importante para o desenvolvimento deles, mas isso também gera aí um desgaste
físico, emocional da mãe. A gente às vezes tira todas as blusas da gaveta pra criança ficar com a blusa de dinossauro, que era a primeira. Isso, pois é. Então, Mas assim, a gente tá mostrando uma pra ele que ele dica, pode escolher. coloca 2 roupas. Você quer essa ou essa? Dá menos escolha, que aí vai dar certo, tá vendo? A Elisa, ela debate com a gente. Mas a outra está suja? Pois é. E eu penso em Jesus. Os meninos têm um mês que estão indo só de bota pra escola, entendeu? Bota, que ele falou que ele é boiadeiro. Então, assim, a criança tem umas fases. A fase da fantasia, que não tira. Frio, né, amiga? Tá frio, pelo menos tá frio, né? Importante. E é isso, assim, essa fase de 2 anos é extremamente desafiadora, de 3 anos ainda mais, assim. E o difícil é a gente manter a sanidade mental e não querer matar a criança, né, gente? Esse dia eu vi uma frase, achei engraçado demais. Que falou assim, olha, eu gritei com meu filho hoje, tô arrependida e tudo. Mas aí eu penso, assim, que tem espécie que come o filhote, né? Então a gente só gritou, tá tudo bem. Adorei. Agora eu vou até me sentir melhor quando às vezes eu ficar quiser. tranquilo, deu um gritozinho, tá tudo bem. A gente quer se esconder no banheiro às vezes, né? Que é isso? Que é? Essas explosões assim, emocionais que a criança tem, o suco caiu achando que o mundo vai acabar. Às vezes você vai falar à criança assim, não pode isso, né? Assim, o mundo vai acabar. E é isso, mas que pra eles realmente o mundo tá acabando ali, mas eles, né, não sabem se expressar de uma forma. Às vezes a gente até adulto é difícil regular, né, a nossa emoção, que dirá uma criança, né? Então a gente tem que saber acho que a gente tem que estar treinada, né? A mente, assim, de contar até 1000 pra conseguir acalmar a criança e lá em casa eu canto louvor. Aí quando eu canto louvor, ela já sabe. É importante. Ser mãe é mesmo um constante desafio. A gente sempre fala sobre maternidade como um todo, né? E aí, assim, isso inclui também a mulher pós a maternidade, né? Afinal de contas, a gente passa por uma grande transformação enquanto pessoa, né? Depois que a gente se torna mãe. Pra você, como é que foi esse processo de reencontrar a Tamara, né? Pós ali, aquele período onde a gente fica imersa à entrega dos nossos filhos. Então, acho que essa entrega nunca muda, assim, né? Acho que mãe sempre faz. Sempre dá tudo que tem, com as ferramentas que tem. E o mais importante, assim, depois, né, que passa esse período de puerpério e tudo, é a gente tentar voltar, né, a fazer as coisas que a gente se propõe a fazer para nossa saúde mental, para nossa saúde física, né? Hoje em dia eu consigo ir na academia, eu consigo correr, né? Eu tô fazendo psicólogo. Larissa também tá fazendo psicólogo, faz as atividades dela, assim, né? Atividade física e tudo. Eu acho que a gente precisa dessas válvulas de escape, né? Assim, achar coisas que sejam nossas, né? Isso, pra gente se entender, ó, eu existo aqui também, né? E tá tudo bem, você tirar um tempinho ali também pra poder ir no salão, arrumar o cabelo, fazer uma sobrancelha, Então, assim, acho que esse autocuidado, né, que a gente se propõe a ter depois da maternidade, ajuda a gente a ir voltando assim nos eixos, né, de se reconhecer, porque a gente, até as roupas, né, que a gente usava antes da maternidade, depois que a gente tem filho, a gente não usa mais, né, falar, nossa, não gosto disso mais. Não faz sentido mais. Então, é isso, assim, o importante, né, disso tudo, assim, é a gente saber dosar, né, essa maternidade e esse encontro pessoal, né, que a gente precisa ter para conseguir manter, né, a família bem, manter a sanidade mental, manter a saúde física, né, então, assim... E é um encontro gradual, né, assim, quando a gente fala assim, parece que, não, gradualmente você vai encontrando coisas, né? Lá no puerpério, né, a gente acha assim, nossa senhora, o mundo acabou. Que eu fui falar? A Larissa falou assim, olha, que nós vamos fazer? Por quê? Porque a nossa vida era tão boa. Mas é lá no auge, né, do puerpério, aquela loucura, assim, que a gente passa, né, que a gente acha que o mundo acabou mesmo. Eu com 30 dias falei com o Gabriel, falei, nós vamos morrer. É isso. Eu não dormia há 30 dias. Isso, gente, sem dormir. A pessoa quando não dorme, entendeu? Mal comia e tomava banho. Larissa e eu combinávamos de na madrugada, quando a gente trombava assim no corredor, de não conversar uma com a outra pra não dar patada. Porque, gente, a gente com sono não tem, assim, a mínima condição. Hoje, por exemplo, ainda a gente atende as meninas de madrugada e a gente reveza. Hoje eu já tenho confiança de dormir, porque nos primeiros meses eu tinha medo de não acordar. Piscar, né? E aí, ainda assim, a gente não
não conversa de noite, assim. Uhum. Porque você tá com sono, você tá cansado, você não Com quer sono, acordar de cansado, só madrugada. queria dormir e tá lá tendo que atender, né, a criança e tudo mais. E às vezes a criança não está disponível para um atendimento cordial e gentil. Às vezes ela está gritando. Assim, meio alterada. Mas é isso, assim, acho que enquanto mulher, a gente precisa, né, dessa válvula de escape, que é manter uma atividade física e um salão. A gente, enquanto casal, né, lá em casa, eu e Larissa, a gente tenta manter, assim, durante a semana, uma quarta, toma um vinhozinho e tudo. A gente agora fica mais tranquilo também, que os meninos dormem cedo. A gente já tem aí de 8 e pouco pra frente mais livre, assim, pra gente se reconectar como casal, né? E tudo, a gente precisa, acho que o casal precisa disso, né? Que é muito importante. Eu acho que o mais importante que manter, né, os filhos e tudo, é a gente manter o casal ali pra conseguir manter os filhos bem, né? Pra estar feliz, né? Pra conseguir manter aí um lar, né? Realmente pra criança, um lar confortável. E assim, a gente fala de mudança, né? Então muda-se as pessoas que estão envolvidas aqui nesse processo também. Então é um novo casal com uma nova realidade, né? Com lembranças daquilo que já existiu, mas pessoas que têm que se reconhecer também, né? Isso. Acho que é importante essa parte, né? Desse reconhecimento como casal, pra gente conseguir manter ali e realmente voltar ali pro casamento e tudo, porque o trem é complicado, né? E principalmente porque a gente tá cansado, né? A gente tá sempre muito cansado. Eu brinco que é você tirar força de onde você não tem pra investir um tempo ali, às vezes, de conversar com a pessoa, né? É isso mesmo. Sem romantizar, às vezes, um outro envolvimento que às vezes talvez vocês ainda não estejam preparados pra ter, mas assim, é tirar 5 minutos pra ouvir a pessoa que às vezes você perdeu, não é pra olhar no olho da pessoa e ter aquele momento de conexão, e você bater e brigar contra o seu próprio cansaço físico, mental da rotina, né? Também é uma entrega, né? É isso. Acho que depois da maternidade, assim, qualquer ato pequeno, né, é importante pra gente manter a nossa vida ali como casal e tudo mais, né? Os mínimos detalhes fazem a diferença, né? Aí um bilhetinho na mochila faz diferença. Faz. Uma mensagenzinha, um cuidado ali de fazer um cafezinho, né? Tudo isso muda o dia, né? Isso, muda o dia. E pra gente finalizar agora, o que é ser mãe pra você em uma palavra? Ai, meu Deus! Uma palavra, acho que entrega, né? A gente entrega tudo pros filhos, tudo, sem esperar nada em troca, né? Então, acho que a palavra melhor aí pra encaixar é entrega mesmo. E a gente sempre ganha um sorriso, uma brincadeira, um abraço, né? Te amo, mamãe, um abraço. E o Paulo e o Otto falam, nossa, mamãe, você tá linda. Eu quero morrer, eu acho demais. Tá princesa. Uma fofura. E eles também falam, mãe, fez uma unha, não, tá feio, você não vai passar o esmalte. Isso também traz a gente pra nossa realidade, né, gente? Vamos lá, né? Tamara, eu quero te agradecer muito por estar aqui. A gente faz essa troca no dia a dia, né? Eu já te disse algumas vezes que é muito importante essa rede de apoio que a gente constrói. Muito desse programa ter surgido, desse projeto ter surgido, foi por perceber o quanto a maternidade é solitária e o quanto a gente tem que ser grato por ter pessoas que trocam isso com a gente, né? E que a gente pode crescer junto. Então, para você, mamãe que está aí ouvindo, o Conversa de Mãe é para ser também a sua rede de apoio. Isso! Maravilhoso estar aqui, tá? Muito obrigada pelo convite, né? Igual você falou, a nossa conversa aí é diária, um apoio, né? Que a gente tem essa troca. Eu acho que é importante a gente manter essas amizades mesmo, às vezes virtuais, né? Aí o Conversa de Mãe tá aí para ajudar as mamães, né? Ouvintes. E que a sua história possa inspirar também outras mamães nessa jornada, né? Da dupla maternidade. E para você que nos ouviu aqui na rádio, pode nos ouvir também no YouTube. Gostaria de agradecer a presença até aqui. E não deixe de nos acompanhar na Rádio Minas e nas minhas redes sociais, na linha Gêmeas. E lembre-se que aqui a gente vive, sente e compartilha o que é ter o CNPJ mais caro do mercado. Até o próximo Conversa de Mãe.